E aí, navegantes? Hoje nós vamos ver a história do Tiradentes, o tal do Joaquim José da Silva Xavier. Beleza? Bom, vamos falar hoje desse vulto, desse herói nacional construído aí no início da República como herói. Antes ele era, pelo contrário, marginalizado, inimigo, tal, da coroa. Bom, Tiradentes nasceu em 1746, lá em Minas Gerais. Perdeu a mãe logo aos 9 anos. O pai, português, morreu aos 11 anos. E aí ele ficou sob a tutela de Dom Sebastião, um cirurgião dentista. Bom, Tiradentes teve várias profissões. Ele foi mineiro, ele foi mascate. Logo depois de ter sido mineiro, mascate, foi adquirindo experiência, começou a atuar como dentista prático, não tinha formação regular nenhuma. Logo depois ele entrou para o governo, começou a trabalhar para o governo. E no governo ele ficava identificando novas terras, novos recursos, e isso ele fazia entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ficava indo, olhava a paisagem, via se tinha potencial de extração de recursos minerais, tal, até que a vida dele, que é o que importa, eu acho, para você, muda em 1780. Ele entra para a tropa Dragões de Minas Gerais. Um ano depois, ele já virou comandante do Caminho Novo. O Caminho Novo, né, é aquele que liga Serra da Mantiqueira ao Rio de Janeiro. É o escoamento do ouro. Ele ficava lá verificando se o Montanha, que era um temido bandido, entre outros bandidos, atuava na região. Diante disso, ele conseguiu prender o Montanha. E a sua vida continua. Ele achava que tinha grandes perspectivas dentro da cavalaria, só que em 87 ele foi deposto do cargo de comandante. Desiludido, ele vai e pede licença para a cavalaria em 87. Vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele conhece uma mulher que era apelidada de Perpétua. E aí dizem que tinha um romance e tal com ela. Ficou um ano no Rio de Janeiro. E nesse um ano de janeiro, ele criou um projeto para canalizar alguns rios e mandar mais água para a cidade. E o governo rejeitou. Então, ele estava insatisfeito com a cavalaria, insatisfeito com o governo, começou a ter contato com pessoas que questionavam a opressão da coroa lá no Rio de Janeiro, começou a ter ideias mais ligadas ao iluminismo, volta para Vila Rica. Lá em Vila Rica, hoje Ouro Preto, ele começa a questionar, ele começa a ir na rua, falar contra a coroa. Ele começa a discutir sobre a possibilidade de ter república no meio do povo. Isso, lá em Vila Rica, pegava muito bem. Só para você ter um dado a mais. Nesse tempo, 88, 1789, dizem que lá na faculdade em Coimbra, de 10 estudantes lá em Coimbra, 8 eram de Minas Gerais. Então, lá em Minas Gerais, lá em Vila Rica, tinham muitos pensadores simpatizantes às ideias iluministas. Bom, e ele foi se engajando, foi aparecendo, foi falando ao povo, e nesse engajamento foi que ele conheceu dois caras importantes, Tomás Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, que trouxeram ele para o movimento, tá, contra a coroa. Por que contra a coroa? Porque em 89, o futuro conde de Barbacena ia aplicar uma determinação da rainha portuguesa, Dona Maria I. Disseram que é a louca. A Dona Maria I determinou que aconteceria a cobrança, a derrama. Ia cobrar a dívida, que estava já em 768 arrobas. Vila Rica devia para a coroa portuguesa 11
1.500 quilos de ouro como imposto Vila Rica devia. De cara a elite, claro, a elite econômica, né, lá de Vila Rica não quer pagar esse valor. Então, uma parte da elite ficou marginalizada. E por isso que esse movimento começa a tomar forma. E ele se engaja nesse movimento. Começaram a fazer reuniões clandestinas, entre as propostas, a criação de uma república. Na criação de uma república, eles vão criar uma universidade. O Tomás ia ser presidente durante os 3 primeiros anos, depois teria eleições. Não teria exército. Esse local, esse país novo que eles iam formar. O povo teria arma. O povo seria o exército. Bom, tudo ia bem. Mas aí, o futuro conde Barbacena, ofereceu, hoje é um termo meio comum, né, na moda tal, ofereceu a tal da delação premiada. Surge então Joaquim Severo dos Reis, que fez a delação em troca do perdão de todas as suas dívidas com a coroa. Então, inicialmente, como foi estrategiado tudo isso aí? No dia 10 de maio, né, o Tiradentes já tinha fugido lá da cidade de Vila Rica, já tinha o exército na rua, tal, indo atrás de quem estava montando aquelas reuniões, já tinha todos aqueles boatos. E no dia 10 de maio, o Tiradentes estava no Rio de Janeiro e foi se encontrar com Silvério dos Reis. Uma armadilha, foi preso. Bom, essa é a história documentada, essa é uma história comum antes da República e depois da República. E agora vem todas aquelas coisas, né, aquelas histórias, tal, o que aconteceu, não aconteceu. Bom, primeira coisa, a condenação da rainha Maria I era de execução de um monte de gente. Mas depois ela altera essa condenação à morte e só o Tiradentes continua com a pena de morte. Dizem aí alguns historiadores que ela voltou atrás, porque ela tinha um grande trauma quando Dom José I executou uma família inteira, isso nunca deixou de ficar como trauma na vida dela, tal, e nesse momento ela voltou à tona esse trauma todo e só condenou um cara. Beleza? Ele fica de 10 de maio de 89 até 1792. E ele é enforcado no dia 21 de abril, ele é esquartejado, ele é decapitado, as partes do seu corpo são colocadas em sal, para preservação, depois são expostas no caminho entre o Rio de Janeiro até Vila Rica, que é o local onde ele trabalhava, né, que ficava lá antes e tal. Bom, essa é uma história, e aí você deve ter visto imagens por aí, dele cabeludo, dele magro, dele barbudo, é quase como a montagem de um herói com parecendo um pouco, né, o nosso Jesus. Só que tem umas coisas meio curiosas aí para você depois verificar. A maioria dos presos tinham seus cabelos cortados, suas barbas aparadas, para que não pegassem piolho. Tem retratos escritos, as pessoas falando, que Tiradentes era um cara que sempre estava com a barba bem aparada, com o cabelo bem cortado. Que ele era um cara que, né, então tinha sempre essa configuração. E na verdade, na cadeia, o máximo que deixavam, em muito tempo, era o bigode. Agora, como que ele surge cabeludo, parecendo Jesus magro, com os braços até, né, parecendo mesmo esquartejado, numa figura que o cristão vai olhar e vai ficar comovido? Não sei. É um vácuo um pouco da história. Beleza? Mas ficamos por aí. Essa é a história do Tiradentes, que foi um dos ajudantes desse movimento, né? Ele foi o único condenado, né? Não só por essa coisa que ele ser só o único pobre, né? Mas também há um outro lado da história que diz que ele continuou defendendo o movimento, que ele assumiu o movimento contra a opressão da coroa. Mas, navegantes, é isso aí. Beleza? Até a próxima.